Então vamos lá para os direitos sociais. O que pode vir de direitos sociais? Tudo do 6º ao 11. Qual que é o problema dessa parte? Uma decoreba lascada. Meu Deus, aqui é uma decoreba lascada. Então a gente vai falar um pouquinho da decoreba e eu vou aprofundar um pouquinho num tópico para um vai que Deus o livre, caso a banca queira ir um pouquinho além, tá? Então a primeira coisa de direitos sociais que a gente precisa saber é quais são. E você já decorou? Você já decorou? Não decorou? Eu tô aqui para isso. Tem que decorar quais são os direitos sociais e não pode se esquecer do novo direito social, que é a renda básica familiar, tá? Que entra nesse grupo aqui, tá no parágrafo único, mas entra nessa história. Para você que ainda não decorou, a tia tem uma mnemônica. Quem conhece a história do Edu? Conhece o Edu, né? Então vamos lá. Edu mora lá. Saul trabalha ali e o Assis prossegue transportando preso. Eu tenho que pensar como é que eu vou encaixar agora essa renda básica aqui nesse grupo. Mas calma que a gente já tá pensando na adaptação aqui da nossa mnemônica. Então grava lá. Quais são os direitos sociais? Educação, moradia, vou aumentar aqui. Moradia, lazer. Lazer? Você não conhece isso ainda, meu amor, porque você é concurseiro. Mas depois de aprovado você vai saber o que é, ó. Coisa boa, lazer, hein? Saúde, trabalho, alimentação, assistência aos desamparados. Tô vendo na prova, hein? Assistência aos desempregados. Aí você pensa, acho que tem que ter assistência aos desempregados e tal. Não é o desempregado, é os desamparados. Proteção a quem? A maternidade e a infância. Na prova, maternidade, infância, adolescência, juventude, idoso, e ele me coloca o índio no meio. É maternidade, infância e só. Ah, professora, mas lá na Constituição tem a proteção deles? Tem, mas lá no título da ordem social, aqui no rol de direitos sociais do artigo 6º, não tem não. Segurança, transporte e previdência social. Vamos um pouquinho mais? Segurança. Quando a gente fala em direito à segurança, eu estou falando do quê? Estou falando de segurança pública, estou falando de polícia na rua, estou falando lá do artigo 144. Não vai, Teteinha Júnior, sabe quem que é Teteinha Júnior, né? Que tá lá engatinhando no mundo do saber. Quem é Teteinha Júnior já vai me sinalizando aí pra eu saber. Teteia Júnior, Teteia que tá começando agora aí para esse concurso do CNU. Olha só, lá no artigo 5º da Constituição, ela fala assim, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Então, lá no artigo 5º, ela fala em direitos de segurança. E aqui no artigo 6º dos direitos sociais, ela também fala em segurança. Será que ela está falando da mesma coisa? O direito à segurança lá no artigo 5º se refere aos direitos individuais relacionados à segurança jurídica. Lá nós estamos falando de segurança nos processos, nas relações processuais. Lá eu estou falando de ampla defesa, de contraditório, de ato jurídico perfeito, de coisa julgada, certo? Lá do artigo 5º. Direito social, artigo 6º, segurança, estamos falando de segurança pública. Ok? E transporte e previdência social. Posso ir um pouquinho mais? Posso.
Lembra aqui, ó. O direito à moradia é diferente do direito de propriedade. Qual que é a diferença? O direito de propriedade está lá no artigo 5º. Enquanto o direito do artigo 5º, eu estou falando do direito individual. Você lembra das gerações de direitos fundamentais? Os direitos individuais, os direitos lá do artigo 5º, são direitos de primeira geração. Direitos que nós chamamos de direitos civis. Não é isso? Então, quando a gente fala no direito à propriedade, eu estou falando de um direito de primeira geração. Lembra que os direitos de primeira geração são aqueles que dizem para o Estado não faça, se abstenha. Então, quando a gente fala de propriedade, eu estou falando no sentido de que, lá no artigo 5º, eu estou falando de que o Estado não pode sair invadindo a sua propriedade. De que uma vez que você tem a propriedade, ela está garantida. Entendeu? Então, a ideia é que o proprietário tenha a sua propriedade e ele possa usufruir dela. Isso é propriedade enquanto direito individual. Direito de primeira geração. Vou até anotar aqui. Primeira geração. Já o direito à moradia é um direito social e, portanto, um direito de segunda geração. Aqui a história muda. Enquanto o direito de propriedade diz para o Estado não faça, ou seja, não restrinja, não limite, garante aqui o exercício da propriedade para os indivíduos que têm propriedade, no direito à moradia, a Constituição está dizendo assim, garanta um teto na cabeça das pessoas. Então, quando a gente pensa na moradia, eu estou falando de uma obrigação do Estado, de um dever do Estado de se preocupar com as pessoas em situação de rua. Então, é a Constituição dizendo assim, Estado, você está vendo as pessoas morando na rua? Vocês precisam se preocupar em dar uma moradia a essas pessoas. Então, vejo que o direito de propriedade, direito de primeira geração, estou falando aqui de um direito civil, enquanto que o direito à moradia, por sua vez, é um direito social, ou seja, um direito que traz um dever para o Estado, que é um dever de caráter prestacional de garantir aqui essa moradia. Ok? Muito bem. Posso só dar um exemplo aqui? Ainda em relação à educação. Eu me lembrei que caiu na prova do IPEA, mas foi na parte de políticas públicas a respeito do direito à educação. Só que daí ele falava de outras coisas, que não era de direito constitucional propriamente. Mas uma das coisas que eu achei interessante é o conceito do direito à educação. Eles, numa das alternativas lá, dizia que educação é um bem público. E claro que essa alternativa não estava correta. Então, se te falar que o direito à educação é um bem público, apesar de existir uma certa divergência doutrinária, passo a banca, não é não. Lembra que educação é um direito e não um bem público. Ok? Então, direito, inclusive, de que natureza? Um direito social. Sim, senhores. Muito bem. Então, a primeira coisa é memorizar quais são os direitos sociais. E lembra agora da questão da renda básica familiar. Olha o que diz ali a Const. Vou pegar até o marca-texto. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Aqui nós estamos falando de Bolsa Família, meu amor. Aqui, na tua prova vai vir assim, ó. Todo brasileiro terá direito a uma renda básica familiar. É todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Vai ter direito a essa renda básica familiar garantida pelo poder público, pelo Estado, em um programa permanente de transferência de renda. Na prova, em um programa temporário de transferência de renda. Gravou? Boa, o pessoal falou exatamente, ó, lembra que vulnerabilidade social não é apenas vulnerabilidade econômica. A vulnerabilidade social pode também ser econômica, mas não só.
Aí o pessoal tá falando que a FGV colocou aqui, ó, a situação de vulnerabilidade econômica. E não, é vulnerabilidade social, que também pode ter reflexos de natureza econômica, tá? Beleza até aqui? Muito bem. Eu quero falar agora, aprofundando um pouquinho mais esse nosso estudo dos direitos sociais, a respeito da teoria da reserva do possível e do chamado mínimo existencial. Senhora, você acha que vem? O que eu posso te dizer? Essa prova do CNU, ela vai ser meio que uma novidade. Ninguém sabe exatamente qual é o grau de profundidade que a banca vai encarar nas questões. Então, assim, pelo vai que Deus o livre, e considerando a natureza aqui, os fundamentos que levaram à elaboração de uma prova como essa, eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho nesse tópico de direitos sociais. O que é a teoria da reserva do possível? Então vamos entender lá. Aqui você não precisa anotar nada, eu só quero que você preste atenção. Talvez isso você pode usar até numa discursiva, etc e tal. Vamos pensar assim, ó. A gente viu quais são os direitos sociais. Vimos educação, saúde, moradia, lazer, tal. Essa renda básica familiar, etc. Aí eu te pergunto, você acha que isso, para o Estado, gera pouca ou muita despesa? Porque veja só, os direitos lá do artigo 5º dizem para o Estado não faça. Então quando a gente fala de direito à propriedade, liberdade de locomoção, qual é o papel do Estado? Não incomodar. Só não intervém, não incomoda. Tem a liberdade de associação, desde para fins lícitos, o Estado não pode se meter. Então, quando a gente fala nos direitos do artigo 5º, a regra é: Estado não se mete. Deixa livre. Já os direitos de segunda geração dizem para o Estado: ei, põe a mão no bolso, porque você é o Estado, as pessoas pagam o imposto e você tem que garantir dignidade para essas pessoas. Como que você vai fazer isso? Através dos direitos sociais. Então você tem que dar educação, você tem que dar saúde, você tem que dar alimentação, você tem que garantir isso. É sua obrigação, enquanto Estado, garantir isso aí às pessoas. Só que para isso, o Estado precisa de dinheiro. Dinheiro. E não é pouco dinheiro. A gente está falando aqui de muito dinheiro. Mas não se preocupe que o Estado tem essa grana. Só que o que o Estado, muitas vezes, ele pode alegar? Que ele não tem esse dinheiro. Ou seja, que ele não tem condições de garantir a totalidade dos direitos sociais. Quando o Estado, então, fala que não tem condições de garantir a totalidade dos direitos sociais, é aí que entra a teoria da reserva do possível. Então, vou anotar aqui, ó. Então, a teoria da reserva do possível, você pode entender como reserva do financeiramente possível. Aqui eu estou falando que o Estado, na hora de implementar direitos sociais, pode se negar a fazê-lo na sua integralidade, desde que ele demonstre de forma objetiva, que não tem dinheiro. Ou seja, a inexistência de recursos e ainda a ausência de previsão orçamentária. Veja que não é o Estado dizendo assim: ai, não tenho dinheiro. Não. Na hora de implementar direitos sociais, o Estado só pode invocar a reserva do possível, dizendo: olha, não dá para eu fazer, se ele mostrar objetivamente que ele não tem dinheiro. E ele vai mostrar como? O seu caixa, o seu orçamento. Vai dizer: nem previsão orçamentária eu tenho para essa despesa. Eu não tenho nem de onde tirar essa grana. Então não me obrigue a realizar isso, porque eu não tenho condições mesmo. Essa é a teoria da reserva do possível. Aí você vai dizer assim: mas professora, mas daí tá fácil. Porque daí o Estado, a gente sabe que o Estado é muito mal administrado, fato. O Estado vai estar sempre quebrado e o Estado vai estar sempre dizendo assim: não tenho dinheiro. E daí como é que a gente fica nessa história? Pois é, alguém pensou nisso e falou assim: beleza, Estado, você pode até alegar a teoria da reserva do possível.
Na medida em que você pode se negar a implementar a totalidade do direito social, alegando que você não tem recursos financeiros para isso. Então a gente entendeu que não tem como você simplesmente botar o dinheiro lá. Entretanto, você não pode alegar isso para se recusar a garantir o mínimo. E o que é o mínimo? Esse é o tal do mínimo existencial. Então a gente pode dizer que o mínimo existencial ele funciona como um limitador da teoria da reserva do possível. É o mínimo existencial. Meu amor, tem teses, dissertações, livros desta bitola para tentar explicar o que seria esse mínimo. E a doutrina critica um monte, inclusive, essa tal da reserva do possível. Então não precisa se preocupar em conceituar nem nada disso. O que você precisa saber é que o mínimo existencial é o mínimo para se garantir dignidade. Então vamos colocar aqui, ó. O mínimo existencial está diretamente ligado à ideia de dignidade. E a gente poderia pensar aqui em pelo menos o acesso ao direito social. Você entende? Então, para fixar, o Estado, na hora de implementar direitos sociais, pode falar assim, não tenho condições para fazer, não tenho dinheiro. Ele pode, então, se recusar a garantir a totalidade do direito social, alegando que não tem dinheiro. Ó, não tenho recurso, como é que eu vou garantir isso aqui? Não tem como. Aí, só que não é assim, ai, não posso. Não, mostra aí que você não pode. Beleza. Aí, infelizmente, o Estado falou, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Só que não é assim, não tem dinheiro para garantir o mínimo. O mínimo você não pode se negar. Ah, mas não tem dinheiro. Meu amor, se você não tem o mínimo, reveja os seus conceitos, entendeu? Reveja essa tua administração, porque você está fazendo alguma coisa errada, porque nem o mínimo está garantindo, para que você serve, então, o Estado? Entendeu? Então, a ideia do mínimo existencial é dizer assim, você pode até dizer que não tem dinheiro, mas você tem que se organizar para garantir o mínimo, porque senão o bicho vai pegar. E o bicho vai pegar como? Através da judicialização. Então, quando o Estado não garante o mínimo existencial, ou seja, esse mínimo de dignidade, é possível que se ingresse com ações judiciais, fazendo com que uma decisão judicial imponha à administração pública que cumpra aquele mínimo. Por isso que quem vai dizer se é ou não mínimo existencial é o Poder Judiciário. Então a gente pode dizer, vou te dar um exemplo. O exemplo pacificado de mínimo existencial. Vaga em creche. Inclusive, eu já fiz vários mandados de segurança a respeito desse tema. Vaga em creche para crianças até 5 anos de idade. Bom, a mãe precisa trabalhar, não é isso? Às vezes não tem condições de deixar com alguém. Precisa de uma vaga na creche. Você vai hoje em qualquer município do Brasil, é o caos. É o caos, é o caos. Você não consegue arrumar vaga em creche. Só que o Supremo Tribunal Federal já falou, isso aqui é o mínimo. Isso aqui é o mínimo. Então, o prefeito, primeira coisa que ele tem que fazer, quantas crianças estão nascendo? Quantas crianças estão nascendo? Opa, vou precisar de tantas vagas na creche. Abra essa vaga. Se a criança, então, foi lá para conseguir a vaga na creche e o município falou assim, não tem mais vaga, vai ter que abrir, nem que seja na casa do prefeito. Essa vaga tem que acontecer, porque entendeu o Supremo Tribunal Federal que isso é o mínimo existencial. Você entendeu? Então, o Estado pode até se recusar dizendo, ó, não tem dinheiro. Mas, nesse caso da vaga na creche, ele não vai poder alegar a reserva do possível, porque isso, entende a jurisprudência, que é mínimo existencial. Você entendeu? Repito, quem vai dizer o que é mínimo ou não é o judiciário em decisões específicas. E daí, meu amor, na nossa aula a gente fala de várias jurisprudências, fornecimento de medicamento de alto custo, falo da vaga em creche, falo de vários direitos aqui, tá? Só quero que você, então, entenda essa relação entre reserva do possível e mínimo existencial. Ok aqui? Muito bem. Tá.
Isso eu acho que pode vir de mais aprofundado aqui. Eu não acho que a banca vai cobrar essas jurisprudências nem nada, mas ela pode vir fazendo uma questão mais teórica sobre a reserva do possível mínimo existencial, ou eventualmente você pode até utilizar numa discursiva, sei lá, tá? Muito bem. Vou fazer questões. Eu acredito que a banca possa manter esse padrão, tá? Esse padrãozinho de questões aqui, mais literais, tá? Vamos treinar aqui para não dizer que a gente não fez nenhum. A Constituição Federal de 88 protege a relação de trabalho sobre várias perspectivas, estabelecendo um rol de direitos sociais, dentre os quais o salário mínimo, que, nos termos do texto constitucional, deve ser fixado. Aí vem lá as características do salário mínimo, e você deve lembrá-la, né? Quais são as características do salário mínimo? Salário mínimo deve ser fixado em lei. Por isso tem uma lei do salário mínimo. Ele é nacional. Então tem o salário mínimo nacionalmente unificado. Senhora, como assim o salário mínimo é nacional se no meu estado tem um salário mínimo diferente? Deixa eu falar, salário mínimo do estado. Meu amor, não tem salário mínimo do estado, não. O que você tem aí no seu estado é piso salarial, mas a gente costuma chamar de salário mínimo. Cuidado com isso. O salário mínimo, ele é definido no âmbito nacional. Então, nacionalmente unificado, capaz de assegurar diversos direitos, que a gente sabe que o salário mínimo hoje está longe de garantir isso aí. Lembra que tem que ter reajustes periódicos e que é proibida a sua vinculação para qualquer finalidade. Por isso que o salário mínimo, ele não pode funcionar como um critério de correção monetária. Então, a gente faz um contrato e diz lá, esse contrato aqui, esse contrato será reajustado com base no valor do salário mínimo. Não pode, porque é proibida a vinculação do salário mínimo, tá? Vamos ver aqui. Vermelho. Nacional por lei, já de cara. Regionalmente, não. Não. Difícil? É aí que eu falo. Então, pra gente organizar nossas ideias. O artigo 6º, ele vai falar quais são os direitos sociais, aí entra todo aquele debate de reserva do possível, mínimo existencial, que a gente falou ali. Do artigo 7 até o 11, é só direito social trabalhista. É que parece que a gente está na aula de direito do trabalho, né? Mas não é. Então aqui você tem aqueles direitos sociais trabalhistas, que é essa decorebinha que você viu ali na questão, tá? E é assim que vai cair provavelmente na sua prova. É considerado um direito social previsto na Constituição o pertinente à licença gestante, a licença maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Então, lembra que a licença maternidade, licença gestante, ela é de 120 dias. A licença paternidade, no texto, ali na parte dispositiva da Constituição, não tem esse prazo, porque a Constituição fala licença paternidade nos termos da lei. Essa lei ainda não foi criada, então o que vale é o que está previsto no chamado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no tal do ADCT, que estabelece um prazo de 5 dias, tá? Então, 120 dias maternidade e 5 dias paternidade. Um grande dom absurdo, né? Aí eu sei que alguém tá falando assim, mas professora, na minha empresa que eu trabalho, é 180 dias. Você não tá desatualizado, não? E a paternidade é 20 dias, etc e tal. Meu amor, essa previsão de 180, 20 dias, decorre de um programa do governo federal que chama Empresa Cidadã. Então, algumas empresas fazem parte desse programa e ampliam esses prazos de licença e eles recebem contraprestação, benefícios de natureza tributária. Mas essa não é a regra da Constituição.
Qual que era a Constituição? 120 dias e 5 previsto lá no ADCT para licença paternidade, ok? É essa que você tem que levar para a prova. Então esquece isso aí que você viu nos noticiários, rolo, confusão, tá? Eu quero aproveitar e revisar alguns pontos que, assim, a gente vai tentando imaginar o que a banca vai cobrar, como que ela vai ver isso aqui. E um dos temas que eu acho que é bem interessante para essa parte de direitos sociais é a idade para trabalhar. E o que a Constituição nos fala a respeito disso? Ó, vou colocar aqui, ó. Idade para o trabalho. Com quantos anos pode começar a trabalhar no Brasil, hein? Quantos anos é para começar a trabalhar? 14. Ah, não é 16, é 14. Então pode começar a trabalhar no Brasil a partir dos 14 anos. Só que dos 14 até os 16 pode trabalhar, mas apenas na condição de aprendiz. Então, dos 14 aos 16 tem legislação própria, etc., apenas como aprendiz. Dos 16 em diante, podem outros trabalhos, ou seja, pode trabalhar normalmente, desde que não precisa necessariamente ser aqui aprendiz. Só que até os 18 anos, não pode trabalhar em período noturno, em atividade perigosa ou insalubre. Então, aqui, vamos colocar aqui, ó. Não pode. Noturno. Perigosa. Então, atividade perigosa. Ou insalubre. Então, aqui, jovem que queira trabalhar com 14 anos, vai poder trabalhar, mas como aprendiz, até os 16. Fez 16, pode trabalhar com outras coisas, mas não pode sem período noturno, atividade perigosa ou insalubre. Até os 18 anos. Aí depois dos 18 anos, só vai, né? Não é isso? Só vai que vai. Beleza. E eu quero trazer aqui também direitos dos trabalhadores domésticos. Isso aqui talvez seja aquela maior decorebinha de todas. Eu quero lembrar você de uma coisa aqui, ó. Cadê um slide em branco? Vou apagar isso aqui, tá? Pera lá. Quem são os titulares dos direitos sociais? Você lembra disso aqui? Os direitos sociais trabalhistas, logicamente estou falando, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, titulares. Titulares dos direitos sociais trabalhistas. Bom, quem tem direito trabalhista é quem é trabalhador. E que tipo de trabalhador? Eu tenho trabalhador urbano, eu tenho trabalhador rural e eu tenho o tal do trabalhador avulso. Olha só. Todos os direitos mencionados na Constituição são garantidos em igualdade de condições para o trabalhador urbano e rural. Então, tudo que a Constituição fala para o urbano vale para o rural. E aqui tem muita gente que acha assim, isso aqui só vale para o urbano, aquele para o rural. Não muda, tá? Então, se a questão falar assim, esse direito se aplica ao trabalhador urbano, mas não ao rural, isso não existe. Mas lá na legislação, hein? Aqui na Constituição Federal, não há diferença de tratamento entre o trabalhador urbano e rural no que diz respeito aos direitos sociais trabalhistas. Eu sei que lá na aposentadoria tem, a gente está sabendo disso aqui, mas aqui nos direitos sociais não tem não. Então, a Constituição trata em igualdade de condições essas duas categorias de trabalhadores. E ela estende esses mesmos direitos para o trabalhador avulso. Então, todos os direitos sociais trabalhistas, tudo que você vai encontrar ali no artigo 7º e seguinte da Constituição, vale para o urbano, para o rural e para o avulso. O que é o trabalhador avulso? É aquele trabalhador que não vai ter lá a carteira assinada, mas vai ter os mesmos direitos de um trabalhador com vínculo empregatício permanente. Ok? Tá. Agora vamos lá. Parte desses direitos, eu disse todos? Não.
parte desses direitos, não todos, se estendem aos domésticos e aos servidores públicos. Pode ser pra você, eu fico muito tranquila em relação aos servidores. Porque a maioria dos direitos que não se aplicam aos servidores não se aplicam porque existe uma lógica. Por exemplo, aviso prévio. Existe aviso prévio para o servidor? Não. Ora, o servidor vai ter PAD, essas coisas. Então tem aviso prévio. Então, são direitos que eu fico tranquila aqui. A gente tem a nossa mnemônica, né? Mulher com 2 litros, faz redução, age repouso nas férias. A gente tem um monte de mnemônica. Mas o que eu quero relembrar com você é quais são os direitos que se estendem aos domésticos. E aqui nós temos a mnemônica da P6JAD. Olha lá. Temos aqui para isso. Cadê? P6JAD. Então assim, ó, não vai fazer o difícil, hein, Teté? Não, eu sei que você gosta de sofrer porque você escolheu ser concurseiro, você já falou, gosto de sofrer. Mas você não precisa sofrer tanto. Então, olha só. Dos direitos sociais trabalhistas, a maioria se estendem aos domésticos. O que você precisa gravar é aqueles que não se estendem. E quais não se estendem? P6JAD. 6 direitos que começam com P e o JAD aqui. JAD que a tia se inspirou, aqui eu tenho que revelar, na novela O Clone. Inxalá, lembra da novela? Inxalá, lembra da Jade? Me veio a história da Jade e virou P6JAD. Então, quais direitos sociais trabalhistas que se aplicam, o urbano, o rural e o avulso, não se estendem aos domésticos? Aqui, ó. Não se estendem aos domésticos. Eu tenho aqui o piso salarial, proporcional, a extensão e a complexidade do trabalho, completando o texto constitucional para te ajudar a fixar. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração, na prova dizer vinculada, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Proteção do mercado de trabalho da mulher. Meu amor, esse aqui sempre cai. A proteção do mercado de trabalho da mulher é um direito, que é uma norma, inclusive, de eficácia limitada, porque depende de regulamentação, em que a Constituição estabelece uma regra de igualdade material. Lembra igualdade material e igualdade formal? O que é igualdade material? Quando eu trato diferentes de forma diferente para atenuar desníveis. Então, no caso do trabalho para as mulheres, existe uma relação desigual entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E não me venha dizer que não, porque tem, meu amor, porque a tia já passou por isso e sabe do que tá falando. Só quem é mulher e mãe, principalmente quem é mãe, sabe do que eu tô falando. As mulheres adiam, enrolam para um projeto de maternidade com medo de perder o emprego. A verdade é essa. Ser gravida, você já tá ali, meu Deus do céu, vou me mandar embora. Será que a empresa vai me segurar? Não é verdade? Claro que é, claro que é. Então, às vezes a mulher não engravida, adia um projeto de maternidade com medo de perder o emprego. Então, a gente sabe que pro homem e pra mulher o tratamento é diferente. O que acontece? Quando você fala assim, ó, protege essas mulheres. Elas precisam de instrumentos para poder se manter no mercado de trabalho ou de condições para que ela possa voltar ao mercado de trabalho depois da maternidade, etc. Então, a proteção no mercado de trabalho é um direito social. Como que isso se dá? Na forma da lei. Como isso vai ser feito? É a lei que vai dizer. Te dar um exemplo agora, que nós acabamos de falar. A licença maternidade de 180 dias. Quando a lei diz, ó, se a sua empresa aderir a esse programa, você vai ter benefício assim, assim, assim. Desde que você amplie a licença maternidade, é uma forma de eu proteger esse mercado de trabalho da mulher. Entendeu? Então, aqui eu estou diante de uma ação afirmativa, de uma política, de um direito social previsto na Constituição, que estabelece uma regra de igualdade material. Esse direito não se aplica a trabalhador doméstico, tá? Sei que às vezes a gente tende, e por uma questão cultural, a associar o trabalho doméstico ao trabalho feminino. Por uma questão cultural, que a gente sabe que é assim que funciona. E às vezes a banca sabe disso e ela vai dizer que é um direito que se aplica aos trabalhadores domésticos e não se aplica.
tá? Então, cuidado. Prescrição dos créditos trabalhistas, na prática se aplica, mas aqui no texto a Constituição não estendeu aos domésticos, tá? Proteção em face da automação. O que nós estamos falando aqui? O que é automação? Esse processo de substituição do humano pela tecnologia, pela máquina. Esse processo gera consequências sociais. Então, a Constituição, pensando nisso, falou, nós temos que pensar em formas de proteger aqui os trabalhadores em face desse processo de automação. É isso. Como, prof? Não sei. Na forma da lei. É a lei que vai definir isso aqui, tá? Norma de eficácia limitada de novo. Proibição de distinção em trabalho manual, técnico e intelectual entre os profissionais também não se estende. Ó, 6 P's. Jade aqui, ó. J, de jornada de 6 horas, em turnos ininterruptos de revezamento, logo jornada regular, 8 horas. AD, de adicional aqui de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Apesar que a gente sabe que tem umas casas aí, né, que é bem insalubre. A pessoa entra no quarto do indivíduo, já sai de lá praticamente intoxicado. Mas, para o trabalhador doméstico, não há esse adicional. Igualdade com o trabalhador avulso, justamente porque não vai ter os mesmos direitos. Tá? PC e JAD é o direito aqui não aplicável aos trabalhadores domésticos. Todo o resto se estende aos domésticos. Tomara que te ajude, né? Tomara que te ajude. Tá. Então aqui falei. Vamos lá. Aqui é umas inventadas. Tá? Que eu coloquei inédita, assim, só pra gente poder ter uma questão para treinar. E acho que pode vir mais ou menos assim na sua prova. O cientista Bruce Banner, empregado de importante universidade brasileira, desenvolve projeto de interesse nacional relativo à produção de novo equipamento voltado à detecção de doenças graves. Muito bom, Bruce. Durante os experimentos, contudo, há um acidente que acaba contaminando com uma forma diferente de energia, o que o leva a ficar afastado das atividades por longo período. Se contaminou, fazendo as experiências dele ali. Assim que retorna à atividade, acaba sendo demitido da universidade em razão do prejuízo gerado pelo acidente. Então, ficou de fora, voltou, tomou as contas. Considerando que Bruce já havia encerrado seu mandato, no sindicato profissional há cerca de 7 meses, pode-se dizer que a sua dispensa foi. E aí? Lembra como é que funciona essa regra de estabilidade sindical? Como que funciona? Vamos fazer. Será que cabe aqui um esqueminha? Deixa eu ver aqui. Eu deixei. Deixa eu ver aqui, pera. Vai coisa. Ah, deixei. Tá. Então lembra da regrinha de estabilidade sindical. O que é a estabilidade sindical? É um direito que os trabalhadores sindicalizados têm, alguns deles nós vamos ver agora, de não serem demitidos, a não ser que cometam falta grave. Quando que começa essa estabilidade? Vou fazer um esqueminha aqui para você não errar mais. Quer ver? Início. Vamos falar para válido para quais cargos. E o prazo. Quando que começa essa estabilidade? Com o registro da candidatura. Candidatura essa a cargo de direção ou representação sindical. Ainda que suplente, hein? Vale, inclusive, se ele for eleito como suplente. Então, vamos imaginar que o cara quer concorrer, trabalhador e tal, e ele quer concorrer a um cargo de direção ou representação sindical, e ele se elege. Ele não pode ser demitido, a não ser que cometa falta grave, a partir de qual momento? Quando que começa essa sua estabilidade? De quando ele registra a sua candidatura, não de quando ele se elege.
Por quanto tempo dura essa estabilidade? Até 1 ano após final do mandato. É mandato, né? Não mandado. Mandado é de quem manda alguma coisa, né? Mandado de segurança, porque é um juiz mandando, não tem nada a ver. Mandato, tá? Qual é a exceção? A exceção é se ele cometer falta grave. Daí, mesmo estando desse período, ele pode ser mandado embora, tá? Então, volta lá agora para a questão. O Bruce, ele está o quê? Ele encerrou o mandato dele há cerca de 7 meses. Ele pode ser mandado embora? Ainda não. Lembra que ele tem estabilidade até 1 ano após o término do mandato. Então, nesse caso, a dispensa dele foi o quê? Irregular. Vocês gostam, né? É isso aí. Irregular, pois ainda estava no período de estabilidade de 1 ano depois do mandato sindical. Maravilha? Muito bom, né? Irregular, não. Irregular, pois uma vez que fora mandatário no sindicato, passa a ter estabilidade no cargo até a aposentadoria por idade ou a pedido. Tá achando que isso aqui é cargo público, meu amor? Que a gente tá falando de CLT, né? Não estamos falando de cargo público, não. Beleza? Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos do artigo 5º da Constituição. Será que a sua banca tem algum tema que ela gosta mais, que é mais preferido? Eu acho que ela tem. Quer ver? Vem comigo. Nos termos da Constituição de 88, o direito de propriedade é um direito. Meu amor, estatisticamente, o direito de propriedade é o que mais cai da banca Sesgra Rio. E assim, tem um monte de disposições da Constituição a respeito do direito à propriedade. Eu já disse para você que o direito à propriedade é um direito individual e não um direito social. Lembra que direito social é o direito à moradia. Olha comigo, então, as alternativas. É um direito social? Não, é individual. Não. Individual, que impede qualquer tipo de intervenção do Estado, e aí também não. Lembra que os direitos individuais, apesar de serem cláusulas pétreas, eles não impedem a relativização desses direitos. Então vamos lembrar lá. Direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. A gente viu lá no início da nossa aula. O que significa isso? Significa que eu não posso abolir esses direitos, eu não posso retirar da Constituição. Tipo, agora não existe mais direito à propriedade. Não posso fazer isso. O que eu posso é relativizar esse direito. Isso porque não existe direito fundamental absoluto. Aliás, se você nunca ouviu isso na sua vida, você pode não ter ouvido de mim, mas você já com certeza ouviu da mãe, do pai, de alguém que te criou, que tudo tem limite? Você nunca viu isso? Ô, louco, eu ouvia de noite da minha mãe. Tudo tem limite, menina. Não é tudo que você quer que você pode fazer. Não é assim? É assim com os nossos direitos. Então, quando a Constituição ela garante os direitos fundamentais, e aqui falando especificamente dos direitos individuais do artigo 5º, ela nos dá o direito e muitas vezes ela mesma já estabelece os limites. Então, a Constituição garante o direito à propriedade, mas já na sequência ela fala assim, ó, mas a propriedade tem que atender à sua função social. Então, ela me dá o direito, mas ela já estabelece o limite. Além disso, é possível que haja situações de intervenção do Estado na propriedade. Lembra que para o Estado, a propriedade é um direito individual e ele tem que garantir o seu usufruto, que as pessoas possam usufruir da sua propriedade. Entretanto, existem situações em que o Estado pode intervir na propriedade privada. Eu tenho 2 situações muito importantes para a sua prova, que é a requisição administrativa e a chamada desapropriação, que eu já vou revisar na sequência com você. Mas sabe, então, que é possível, sim, a intervenção do Estado na propriedade privada. Então, o que impede qualquer tipo de intervenção? Errado, porque tem sim. Individual absoluto. Meu amor falou absoluto, seu olho já regala um tanto. Não existe direito fundamental absoluto que possibilita ao proprietário sempre dispor conforme o seu próprio exclusivo interesse. Quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe? Deixa eu te perguntar assim, ó. Imagine que você compra um terreno no centro da cidade.
Você pode construir o que você quiser lá? Quero construir o que eu quiser, naquela terra, naquela propriedade. Quero, sei lá, criar uns porcos no centro da cidade. Será que você consegue? Se conseguir, você pode até conseguir. Mas será que você pode? Não pode. Não pode por quê? Porque a propriedade não significa que ela é sua, que você pode fazer o que você quiser com ela. A propriedade, ela tem que cumprir a sua função social. Função social é o benefício coletivo que o uso da propriedade deve ter. Para isso, existe um negócio chamado plano diretor do município. O município vai estabelecer como que vai ser o uso e ocupação do solo urbano. Por isso que quando você quer construir alguma coisa, você tem que ir na prefeitura, conseguir uma autorização. Então a prefeitura vai analisar o que você vai construir. Vai falar, você pode construir ali ou você não pode. Porque o que vai ser analisado é se aquilo que você vai fazer com a sua propriedade está ou não cumprindo a função social. Então, absoluto, não. Individual relativo, como todos, cabendo ao proprietário respeitar os limites da função social. É isso aqui, tá? Aí agora eu vou destacar, então, a diferença entre essas duas formas de intervenção do Estado na propriedade. Eu tenho a requisição administrativa e a desapropriação. Qual a diferença entre elas, você lembra? Eu posso dizer que a diferença é basicamente assim, ó. Na requisição administrativa, é a administração pública, uma autoridade, pegando emprestada a propriedade de um particular. Então, é a administração dizendo assim, ei, me empresta isso aqui. Enquanto que na desapropriação, é a administração dizendo, ei, me vende isso aqui. Então, requisição, me empresta. Desapropriação é me vende, como regra. Quais são as características? Na requisição, como é o me empresta, aqui eu vou ter, então, o uso da propriedade. Então, na iminência de um perigo público, ou seja, quando um perigo está para acontecer, a autoridade competente, que eu estou falando do poder público, pode requisitar o uso de uma propriedade particular. Ou seja, é um ente público, um agente público, falando assim, ei, me empresta essa sua propriedade particular. Justamente porque é um me empresta, é que só vai usar. Não é? Por isso ele é temporário. Ele também é autoexecutável. O que é isso? A requisição é uma autoexecução administrativa. Uma vez que o perigo público está para acontecer, a gente não pode esperar, não tem tempo para esperar. E eu sempre dou um exemplo do policial que está numa perseguição. Então imagine a seguinte situação. Tá lá o policial militar e de repente passa, né, um meliante e ele rouba a bolsa de uma velhinha. Ele pega a bolsa da velhinha e ó, sai correndo no galeto. E o policial começa ali na perseguição, correndo atrás dele. Só que o policial viu que não vai pegar, porque ó, esses caras, ó, corre. Em vez de correr, né, nas maratonas, corre na polícia. E o policial tá ali, né, já não tá mais naquele shape que tava quando entrou na polícia e tudo mais. Nisso ele vê uma motinho. Você passando com a sua bis. E o policial fala, vou precisar disso aqui. Fala, ei, requisição administrativa, me empresta a sua moto. Aí pega a moto e vai atrás lá do meliante com a motinho. Veja que nesse caso, a requisição é algo autoexecutável. Não dá tempo de fazer um processo administrativo, que eu já vi questão em prova. Vai dizer que depende de decisão judicial, não tem nada disso. O iminente perigo público, iminente que está para acontecer naquela hora. Então não dá tempo. Por isso que ele é auto-executável. Veja que ele também é compulsório. Não pode se negar a emprestar. Vai ter que emprestar, motinho. Vai ter que emprestar. Aqui é supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então aqui é compulsório no sentido que você é obrigado a emprestar, querendo ou não. Veja aqui. A cessão de uso, a cessão de uso, ou seja, o emprestar é algo gratuito. Então, a autoridade chega e fala, me empresta, Martim! E sai no galetinho atrás do meliante. Você não vai falar assim, eu te empresto, mas me pague quinhentão aqui. Não tem isso. A cessão de uso, ela é gratuita. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O policial vai... Aí viu que... com a
bis não vai dar. Se tivesse pego uma outra moto e tal, mas com a thumzinha não tá rolando e tal, acabou perdendo o meliante de vista. Tá. E daí ele olha e fala assim, nossa, peguei a motinha do cara, vou lá devolver. Aí ele vai, só que fica com dó, passa num posto, bate uma água que tá meio cheia de pó, o negócio, você deixou sujo, inclusive. Bateu o pó, encheu o tanque, colocou a gasolina ali. Antigamente botava um 10 na bis, enche o tanque, agora já não sei mais, deve ser o quê? Uns 20, 30. Agora, enche o tanque da bis e devolve a bis pra você. Nesse caso, vai ter algum tipo de indenização? Veja que o uso é gratuito. Quando você empresta um negócio pro seu amigo, você cobra pra emprestar? Ai, professor, eu cobro. Ai, credo. Não cobra pra emprestar. Né? Você tá emprestando uma coisa. Então, você não cobra pra emprestar. Agora, estragou. Imagina que o policial, na perseguição, jogou motinha no mato, quebrou retrovisor, sei lá o quê, estragou a motinha. Aí, nesse caso, claro que vai ter indenização. Mas veja, então, que a indenização, ela é sempre posterior e só se tiver dano. Então, não existe indenização anterior, porque não sabe se vai acontecer um dano, pode ser que não aconteça nada. Veja que o emprestar, ele é gratuito. Por isso que eu falei, a requisição é me empresta. A desapropriação é o me vende. Por isso que quando ocorre a desapropriação, aqui por utilidade pública, necessidade pública ou por interesse social, aqui o Estado vai adquirir a propriedade. Então, enquanto um vai só usar, o outro vai tomar a propriedade. Então, uma propriedade particular desapropriada passa a ser uma propriedade pública. Por isso que, diferente da requisição, aqui eu tenho algo permanente. Então, o proprietário vai perder a sua propriedade. Como eu vou ter a perda de uma propriedade, e ninguém está falando aqui na iminência de um perigo público, vai ter um procedimento, em regra, um processo administrativo de desapropriação. Também é compulsório. Então, aqui, ó, a administração chega e fala assim, ei, me venda isso aqui, eu quero essa sua propriedade para mim. Você não pode dizer, não vou vender, não. Vai sim, tá? Então, vai ter que entregar. Nesse caso, como a pessoa vai estar perdendo a propriedade, lógico que vai ter uma indenização. E essa indenização é como? Ela vai se dar de forma prévia, justa e em dinheiro. Lembra que eu tenho um outro tipo de desapropriação, que é a chamada desapropriação sanção. A desapropriação sanção, o nome tá falando, sanção não é o da Dalila, né? Não é o da turma da Mônica. O que é a desapropriação sanção? A desapropriação sanção, como forma de punição, é quando a propriedade não cumpre a função social. Então, imagine que o cara tem o quê? Um terreno baldio. E o município já foi lá, ele deixa o mato crescer, é o foco da dengue. Porque não tem, gente, terreno baldio só serve para incomodar, né? Vamos falar, terreno baldio é foco de mosquito da dengue, maconheiro, né? Os caras entram lá no mato, apitar não sei o quê. Olha, mijão, os mijão não podem viver um terreno baldio que vão lá fazer um xixi. Aquilo não serve pra, né? Incomoda demais. Então, ninguém gosta de terreno baldio. Aí o município vai lá e fala assim, construa terreno, você tem que pelo menos baixar esse mato, e multa o cara, e faz não sei o quê, e, cara, não tá nem aí. Tá deixando a propriedade lá daquele jeito. O que pode acontecer? Ele pode perder a sua propriedade. Perder através da desapropriação. A desapropriação sanção, essa que acontece quando a propriedade não cumpre a função social, ela também gera indenização. Só que a indenização, ela não vai ser paga em dinheiro. A indenização ela vai ser prévia, ela vai ser justa, mas o pagamento vai ser feito em títulos, que podem ser títulos da dívida pública, se imóvel urbano, ou títulos da dívida agrária, se imóvel rural. Ok? Então, essa desapropriação com indenização em dinheiro é aquela em que a propriedade estava cumprindo a função social, tudo bonitinho, mas mesmo assim o Estado precisava. A desapropriação sanção é quando a propriedade não cumpre a função social e a sanção aqui vai acontecer porque o pagamento vai ser feito em títulos. Beleza, pessoal? Gera emprego para carpir o terreno, né? Mas imagine que aqui ninguém tá limpando esse terreno. É um problema. Você entendeu a diferença entre requisição e desapropriação? Muito bem. Tá. Muito bem. De direito à propriedade, vamos fazer mais uma
questãozinha aqui, porque tem muitas boas. Essa é inédita, tá? Só pra gente lembrar. Em relação ao direito à propriedade, observe as assertivas e aponte aquela que está de acordo com o texto da Constituição. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em títulos. A desapropriação, tudo certinho, quando não fala aqui de sanção, ela vai ser paga em dinheiro. Dinheiro. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização prévia se houver dano. Como que vai indenizar antes? Você nem sabe se vai ter dano. Bola de cristal. Não tem como. A indenização é ulterior. Ulterior é depois, se houver dano. C. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, expondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Isso aqui é a famosa impenhorabilidade do bem de família. Se cair isso aqui na sua prova, faz um checklist. A Constituição, ela protege um tipo de propriedade muito específica. Veja que ela tem que ser pequena, a média não entra. Ela tem que ser rural, logo não vale para propriedade urbana. E não basta ser pequena e rural, tem que ser trabalhada pela família. Se eu tiver uma propriedade pequena, rural, trabalhada pela família, ela é impenhorável, ou seja, ela não pode ser dada em garantia em decorrência de uma dívida, de um débito que surgiu pelo uso da propriedade. Então imagina lá o seu Lobato, né? O seu Lobato tinha um sítio. Imagina o seu Lobato e seus Lobatinhos. Filho do seu Lobato, dona Lobata, todo mundo lá. E o seu Lobato compra uma vaquinha de leite. E para comprar as vacas de leite lá, ele faz um financiamento no banco. E daí o seu Lobato não escolheu muito bem as vacas e as vacas não deram muito leite, ele não conseguiu pagar esse financiamento. Pode o banco ir lá e tomar a propriedade do seu Lobato? Depende. Se ela for pequena, se ela for rural, e se quem trabalha ali é a família dele, não pode, para esse débito. Você entendeu? Muito bem, faz o checklist que não tem erro. Aos autores pertence o privilégio temporário para sua utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Como que pode ser temporário se vai ser transmitido aos herdeiros? E aqui a gente tem que lembrar a diferença entre direito autoral e a propriedade industrial. Ó, direito autoral e a propriedade industrial. O direito autoral, a gente sabe que ele é um direito vitalício. O que é um direito vitalício? Ele é vitalício porque a pessoa vai usufruir desse direito até morrer. Então, ele é vitalício. Professora, como que você sabe? Está escrito na Constituição que é vitalício? Não tá. Eu sei que ele é vitalício porque a Constituição fala que ele é transmissível aos herdeiros. Então, se eu posso transmitir ao herdeiro, é porque para o autor fica até quando? Até ele morrer. Então, o direito autoral, ele é vitalício para o autor. Uma vez que o autor morre, ele é transmitido aos herdeiros. Mas para os herdeiros, não é vitalício. Para os herdeiros, eles vão poder usufruir desse direito pelo tempo que a lei fixar, ou seja, passa a ser temporário. Te explico. Eu tenho algumas obras jurídicas publicadas. E eu recebo direito autoral por essas obras. Eu vou receber esse direito até quando? Até morrer. Claro, desde que eu continue vendendo, né? Eu vou receber até morrer. Morri! O que acontece? Passa para os meus herdeiros. Meus filhos aqui e tal. Eles vão receber esse direito autoral até eles morrerem? Não, a lei vai dizer um tempo para eles. Então, para os herdeiros, esse direito autoral passa a ser temporário. Para o autor, ele é vitalício. Já a propriedade industrial de marcas e patentes, aqui que eu tô falando de marcas e patentes, ele é um privilégio temporário. Ok? Tá. Volta lá.
Aos autores pertence o privilégio temporário? Não, é o direito exclusivo, utilização, publicação. A lei assegurará aos autores de inventos industriais o direito exclusivo. Ó, inverteu. Aqui é temporário. Então, falou em inventos industriais, estou falando de propriedade industrial, temporário. Falou de direito autoral, direito exclusivo. Tá. Gabarito, letra C. Então, revisamos bem aqui. Direito de propriedade. Conforme preceitua o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sendo todos iguais em direitos e obrigações. Esse princípio constitucional é qual, Teteia? Pelo amor de Jesus, hein? Ei! Que princípio que é esse? O princípio da igualdade. Tem outro nome para igualdade? Isonomia. Isso mesmo. Princípio da isonomia. Aqui, meu amor, não tem pra onde correr. Tá? O que eu vou lembrar você aqui agora é a diferença entre igualdade formal e igualdade material. Você lembra dessas diferenças? Tá. Então, o princípio ou direito à igualdade, ele deve ser analisado sob duas perspectivas. A igualdade formal e eu tenho a igualdade material. A igualdade formal é a regra para o Estado. Mas existe a possibilidade de eu tratar pessoas diferentes de forma diferente. Mas cuidado, esse tratamento diferenciado tem que ser apenas na medida da diferença entre elas. Ai, meu Deus do céu, professora, quanta palavra diferente aqui junto. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui para você nunca mais esquecer. Quem tem irmão aí? Tem irmão? Quem tem irmão vai me ajudar aqui, ó. Se eu chegar para você e falar assim, se você perguntar pro seu pai e pra sua mãe se eles amam mais você ou mais seu irmão, o que eles vão dizer? Eu amo os dois. Os dois iguais. Ah, eu amo os dois iguais. Não é isso que o pai fala? Ai, meu amor é igual entre os filhos. Quem tá falando? Igualdade formal. Então, por exemplo, eu e a minha irmã. Eu e a minha irmã, a gente é assim, água e vinho, completamente diferentes em absolutamente tudo. A gente é muito diferente. Só que quando a gente era criança, como é que funcionava? A gente não tinha muito dinheiro, refrigerante às vezes no final de semana. Como é que fazia? A mãe colocava refrigerante lá no nosso copo. Um copo do lado do outro. Encheu aqui o meu, o dela, ó. Tem que ser na mesma linha. Colocava um do lado, assim, ó. Kinder Ovo, na época, coisa rica, que custava R$1. R$1, né? Porque o Kinder Ovo custava R$1. Meu pai chegava em casa com um Kinder Ovo. Aí imagina chegasse um Kinder Ovo só pra minha irmã. Terceira Guerra Mundial criada. Por que só pra ela? Pra ela, dá pra mim também. Não, né? Comprava uma boneca. Se a minha fala 2 palavras, a dela tem que falar 2 palavras. Se a minha fala 2, a dela fala 3, vai dar ruim. Não, né? Por que aqui não pode fazer diferença? Porque nessas situações, nós estamos iguais. Somos filhos iguais. É a mesma coisa o Estado. Pessoas que estão em situação de igualdade, ele não pode fazer tratamento diferenciado. Ele não pode fazer nenhum tipo de discriminação. Agora, vamos lá. Como eu disse pra você, eu e minha irmã somos diferentes. Eu era aquela CDF de ser chata, sabe? Assim, chata. E a minha irmã era daquela assim, vamos viver a vida porque amanhã ninguém sabe, entendeu? E daí o que aconteceu? Eu chegava em casa, estudava, todo dia. Nunca precisei estudar na véspera de prova. Chegava em casa, estudava, todo dia, meu caderno, minhas fichinhas, tudo anotado. CDF, eu estudava em colégio feminino, de freira, não tinha nenhum menino pra gente se distrair, meu amor. Eu só estudava, tá? E a minha irmã naquela história. Chegava em casa, ia dormir, ia não sei o que, confusão, tal. Chegava o dia do boletim. O boletim vinha, a gente tinha que mostrar pro pai e pra mãe, né? Chegava o meu boletim, era 10, 9. 8 às vezes. Tá?
E educação física, artes, essas coisas nunca contou, porque isso era obrigação de tirar 10. A 10, 10, 9, e às vezes aparecia um 8. Meu pai vendo o boletim. O que ele enxergava? O 8. Claro que ele viu o 8. Aquele monte de 10 não via nada. O 8 ele via. E ele, o que aconteceu aqui, filho, nessa matéria? Eu falei, pai, então, eu não sei. Tinha uma dificuldade. Aí ele não me cobrava nada, né? Mas falava assim, não, só cuidado e tal, não sei o que, papá. E eu, meu Deus do céu, né? Tá. Chegava a minha irmã com o boletim. Eu falava, agora a catracada vem. Tá, vinha lá, 7 era a média, né? 7, assim, ó, pá, na navalha. 7, 6, 7. E vinha um 8 dela. Que ele via do dela? Você acha que foi o 6? Não, ele viu o 8 dela. E ele falava assim, tá vendo, filha? É só você estudar, que você consegue, que você se dedica. Olha aqui esse 8, parabéns, não sei o que, não sei o que. E eu, o quê? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Depois de anos de terapia e direito constitucional, eu fui entender que o que ele fazia era igualdade material. Por quê? Ele sabia que eu já estudava. Então ele só, dá uma segurada ali e tal, não sei o que, mas ia sozinho. Ela precisava do quê? De um incentivo. De um vai, né? Tipo, olha, você consegue, de um coaching ali nela. E ela se animava e estudava. Tanto que é uma excelente profissional, maravilhosa no que faz. Mas ela sabia que precisava de um tratamento diferenciado. E é assim que o Estado, meu amor, ele não faz diferente. Então, pessoas que estão em situação de desigualdade, de algum tipo de desnível, elas estão assim, eu tenho uma aqui e outra aqui, seja por qualquer motivo, de natureza social, histórica, cultural, etc. O que o Estado olha? Eu não posso deixar essas pessoas nessa situação de desigualdade. O que eu faço? Eu dou direitos, eu dou incentivo, para que essa pessoa fique em pé de igualdade. Quando eu faço isso, eu estou tratando pessoas diferentes de forma diferente. Mas quanto diferente? Na medida da diferença. Eu não posso nem a mais, nem a menos, sob pena de realizar desigualdade e não igualdade. Então, por exemplo, quando a gente fala nas chamadas ações afirmativas, isso aqui eu sei que você já está manjando, né? Eu sei que você está vendo isso em outras matérias também, não tá? As ações afirmativas nada mais são do que medidas excepcionais e temporárias que visam atenuar estes desníveis. E a gente tem exemplos de ações afirmativas que funcionam muito bem no Estado brasileiro, como as cotas raciais para a população negra, que estou falando aqui de pretos e pardos. Eu estou falando, por exemplo, da Lei Maria da Penha. Quando a Constituição estabelece tratamento diferenciado entre homem e mulher, a gente deu o exemplo lá da proteção do mercado de trabalho da mulher. Tudo isso é, tanto a Constituição quanto a legislação infraconstitucional, tratando pessoas diferentes de forma diferente. Mas quando ela faz essa diferença, não faz essa diferença para ficar desigual. Ao contrário, para que essas pessoas possam, em um determinado momento, estar em situação de igualdade. Não esquece que essas medidas são excepcionais e temporárias. Excepcional e temporário. Maravilha isso aqui? Muito bem. Para o direito constitucional, claro, a gente tem outros, né, desdobramentos, mas vale a pena você lembrar dessas diferenças. Aí vem lá, a Lilili tem como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero, de classe ou de casta. Elas visam promover a inclusão socioeconômica de populações historicamente privadas do acesso a oportunidades. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima. E o que está falando? De ações afirmativas. Sim? Muito bem. Molezinha. Seguindo com mais algumas questões de artigo 5º. De acordo com o estabelecido no artigo 5º, analise as afirmativas a seguir. A lei penal não retroagirá, mesmo que seja para beneficiar o réu. Errado, né?
A lei penal, em regra, não retroage, não volta no tempo, com exceção de voltar no tempo em benefício do réu. Então, benefício pode. Errada. Ninguém poderá penetrar em uma casa sem o consentimento do morador, mesmo com determinação judicial. Epa, com determinação judicial pode sim. Lembra que a casa é asilo inviolável do indivíduo. A casa é seu ambiente de privacidade, né, de intimidade. Ninguém pode ser invadindo a sua casa. A não ser que você permita a entrada, que o morador consinta. Entretanto, nós temos algumas situações em que é possível a entrada na casa de uma pessoa, mesmo que o morador diga não. Mesmo que ele fale, não entra, vai poder entrar. Quando? Flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou ainda por ordem judicial. Só que lembra que no caso de ordem judicial, a entrada só pode ser feita durante o dia. Nos outros casos, flagrante, desastre, prestar socorro a qualquer hora do dia ou da noite. Então, errada. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Estaria errada se dissesse homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. Aí tá errado. Mas iguais são sim, igualdade formal. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Esse é o tal do princípio da não autoincriminação. Lembra que em silêncio é um poeta. Então, o preso, dentre os seus direitos, ele tem o direito de ficar em silêncio, de não produzir prova contra ele mesmo, ou seja, de permanecer em silêncio, de permanecer calado. Lembra que esse silêncio não implica em confissão. Tá? Então, aqui não vale a regra do quem cala consente. Quem cala só tá calado mesmo, tá? Então, ficou o quê? 3 e 4, gabarito, letra C. Levando em consideração os direitos individuais e coletivos previstos no artigo 5º da Constituição, analise as afirmativas a seguir e assinale a opção correta. Então, vamos lá. Letra A. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Não é isso? Então, qualquer regra, a gente não prende as pessoas por dívidas. A gente prende as pessoas por crimes. Entretanto, é possível a prisão civil por dívida em caso de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, ou seja, o cara que não paga pensão. Além disso, a Constituição fala no seu texto do depositário infiel. Mas lembra que em relação ao depositário infiel, não se aplica mais essa regra de prisão, ainda que seja prevista no texto constitucional, tá? Aqui. A lei penal não retroagirá, mesmo que sirva para beneficiar o réu, salvo e benefício do réu. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Aqui estamos naqueles mandados de criminalização. Você lembra disso? A Constituição, ela vai falar em alguns crimes. E a tia tem a tabela da alegria para você não errar nunca mais. Lembra que eu tenho crimes inafiançáveis, crimes imprescritíveis e crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Que não pode se sujeitar à graça ou anistia, que é o perdão aqui do crime. O que você vai lembrar? Você vai gravar assim, ó. Todos os crimes são inafiançáveis. E quais são esses crimes? Olha comigo na tela. Eu tenho o crime de racismo, o crime aqui de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Eu tenho o tráfico, eu tenho a tortura, eu tenho o terrorismo e eu tenho os crimes hediondos. Todos são inafiançáveis. Desses aqui, apenas 2 são imprescritíveis. Você vai gravar assim, ó. Inafiançável, imprescritível é ração. Inafiançável, imprescritível é ração. Ração? Ração. O que é ração aqui, ó? Crime de racismo e ação de grupos armados. O que sobra é insuscetível de graça ou anistia. Você grava assim, ó. 3TH não tem graça. 3TH não tem graça. Você que não pegou, ó. T do tráfico, T da tortura, T do terrorismo e H dos crimes hediondos. A grande sacada dessa tabelinha da tia é que você consegue ver que um crime não está nas 3 colunas ao mesmo tempo. Então, não existe crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Todos são inafiançáveis. Inafiançável, imprescritível, ração.
inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que não tem graça? 3TH. Não vai errar mais, né? Por favor. Outra coisa. O crime de racismo, ele é sujeito à pena de reclusão. Aí você lembra, assim, ó. Lembra que na questão ali eu coloquei detenção, né? Bateu a dúvida, você vai lembrar assim. R de racismo, R de reclusão. Moleza. Pouquinho mais? Pouquinho mais. Lembra que o Supremo Tribunal Federal considerou a injúria racial, não preciso se aprofundar porque não é aula de direito penal, graças a Deus, a injúria racial como um desdobramento do crime de racismo. Portanto, a injúria racial, que é um outro tipo penal, ela também deve ser considerada como imprescritível. E além disso, lembra que o Supremo criminalizou a prática da homotransfobia, ao considerar que essa prática seria um desdobramento do crime de racismo. Então a gente vai colocar aqui, ó. Transfobia. Então a gente não tem lá no Código Penal um crime, um tipo penal que criminalize esse comportamento. Ao julgar, então, o mandado de junção, o Supremo Tribunal entendeu que há uma omissão do Legislativo em criminalizar esse tipo de comportamento. E até que o Legislativo criminalize, ele deve ser considerado como um desdobramento do crime de racismo, logo com as mesmas características, inafiançável e imprescritível. Muito bem. Se você não viu isso aqui, meu amor, tem que dar print, Aqui é pena de reclusão. D. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo permitida interferência estatal em seu funcionamento. Meu amor, que é uma dica de milhões. Toda vez que a gente falar de uma liberdade, seja de reunião, associação, locomoção, etc., não depende de autorização. Nunca depende de autorização, certo? E a ideia é que o Estado não se meta nessas liberdades. Por isso é que não é permitida a interferência estatal, é vedada a interferência do Estado. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz ou guerra, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A Constituição vai dizer que é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz. Logo, em tempo de guerra, a gente vai ter situações de restrição da liberdade de locomoção. Lembrou disso aqui tudo? Sim? Tá. Eu já tô com o tempo estourado mesmo, né? Vocês aguentam mais um pouco? Vocês aguentam, que eu sei que vocês aguentam. Quem vem comigo mais um pouquinho aí, ó? Vamos falar um pouquinho de liberdade de associação, que é um querido de prova. Eu acho que vale a pena. Cadê vocês? Aqui. Vale a pena a gente fazer um esqueminha? Sim ou não? Vocês aguentam? Mais um pouquinho? Só um esqueminha rapidinho com os principais pontos de associação. Prometo ser rápida. Direito de associação nada mais é do que um direito individual de expressão coletiva, seja um direito do artigo 5º garantido individualmente, mas que você só consegue exercer com outras pessoas. Então não dá para você se associar sozinho, né? Você vai ter que se associar com outras pessoas que defendem interesses em comum. Então a associação nada mais é do que uma união de pessoas com interesse em comum. Lembrando que a associação é essa união de pessoas em caráter permanente, com ideia de estabilidade, não esporádica, etc. Então, para montar uma associação, lembra que é livre, inclusive a Constituição vai dizer que é plena a liberdade de associação, mas a Constituição já me dá o limite, desde que tenha fins lícitos. E aqui eu estou falando de ilicitude de natureza penal, civil e administrativa. E ela reforça, é vedado, é proibido aquelas associações com caráter paramilitar. Você tem a Júnior. Paramilitar não quer dizer associação de militares, hein?
É possível associação de militares. A associação da polícia militar não tem problema. A associação paramilitar é aquela que vem, ó, para de paralelo, militar de militarizado. A ideia é que é só o Estado que detém o monopólio da estrutura militarizada. Ele que detém o monopólio do armamento, das questões bélicas. Então, tudo que tiver de natureza associada, tipo uma organização, que pareça algo militarizado, é inconstitucional, não pode. Então, lá, a milícia, PCC da vida, não pode, por ser uma associação com nítido caráter paramilitar. Então, como é que eu sei que é paramilitar? Quando eu tenho essa estrutura de hierarquia, disciplina, uso de armamento, essas coisas, configuraria uma organização com caráter paramilitar e não pode. O que mais? A sua criação. A sua criação, olha só, não depende. Não depende de autorização. Lembra que as cooperativas acontecem na forma da lei. E não pode ter o quê? A interferência do Estado na organização e no funcionamento. Lembra também do nosso famoso hashtag não sou obrigado. Lembra o hashtag não sou obrigado? Não sou obrigado. O que é o famoso hashtag não sou obrigado? Ninguém é obrigado a se associar ou a permanecer associado em uma associação. Então, você pode ir lá, se associar, mas, na hora que você fala assim, não quero mais, isso não faz mais sentido pra mim, ó, você sai de lá, aquele abraço. Ah, eu não quero fazer parte dessa associação. Tá, tudo bem, tá? Então, hashtag não sou obrigado, tá? É o que a Constituição nos diz. Lembra que ainda a Constituição vai falar sobre a suspensão ou a dissolução das atividades da associação. Então, cuidado aqui. Para criar a associação, não tem nada de Estado. É livre, não precisa de autorização, o Estado não se mete, aquela história toda. Tá. Mas uma vez criada a associação, como que ela pode ser dissolvida? Acabar com ela? Como que ela pode ter suas atividades suspensas? Bom, pode ser que os próprios associados desistam da associação. Ah, não queremos mais essa associação, eles acabem com ela. Mas é possível que o Estado determine a dissolução ou a suspensão das atividades da associação. Logo, aqui eu vou ter uma intervenção do Estado. Mas aqui, nesse caso, depende de uma ordem judicial. Depende de uma ordem judicial. Então, essa decisão judicial, ela pode suspender ou dissolver as atividades da associação. Lembra que suspender é algo temporário. Ah, suspendeu, mas pode voltar. Dissolver é algo definitivo. Nos dois eu preciso de decisão judicial. Só que para dissolver, como é algo definitivo, eu preciso de uma decisão judicial definitiva. Como que é o nome no juridiquês que a gente fala de decisão judicial definitiva? Transitada em julgado. Logo, para dissolver, é que eu preciso da decisão transitada em julgado. Na prova vai dizer que é para suspender também, hein? Não, nos dois casos precisa de decisão judicial, mas transitada em julgado só para dissolver. Tá. E por fim, não esquece que a associação para representar seus filiados, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, administrativa, precisam estar expressamente autorizadas. Precisa de autorização específica. Ai, meu Deus do céu, uma hora precisa de autorização, outra hora não precisa. Calma. Veja que para criar a associação, não precisa. Uma vez criada a associação, para ela representar os filiados, ela precisa de autorização. Autorização de quem? Dos filiados. Não pode ser uma autorização genérica, tem que ser uma autorização específica. Ok? Tá.
Você dá um printzinho aí, ó, um resuminho basicão de associações. Penas proibidas e penas permitidas. Isso aqui é um clássico de prova. Lembra que eu tenho penas que são proibidas, ninguém pode aplicar essa pena, e eu tenho algumas penas que são permitidas. Lembra das proibidas? Olha lá. Ó, tá faltando uma água aqui. Quais são as penas proibidas? Pena de morte, com exceção do caso de guerra declarada. Lembra que guerra declarada, eu estou falando de guerra externa, guerra com outros países. Numa situação de guerra interna, aqui dentro, não há que se falar em pena de morte, só se for com guerra em outros países, tá? Então, uma guerra aqui externa. Pena de caráter perpétuo. Todo mundo sabe que não tem prisão perpétua no Brasil, prisão é pena para sempre, não tem isso. Pena de trabalhos forçados. Cuidado. Isso não significa que o preso não possa trabalhar. Ao contrário, é bom que trabalhe. Mesmo minha mãe, cabeça vazia, oficina do capeta. Né? Então é bom que o preso trabalhe. O que não pode é a condenação dele implicar em um trabalho forçado. Então tá lá na sentença. Condeno a pena de tanto a tanto e trabalho de sol a sol, carregando as pedras, assim, assim, assim. Não tem isso, tá? Pena de banimento. O que é pena de banimento? Expulsão de brasileiro. Lembra que eu posso extraditar brasileiro, o naturalizado, não o nato. Mas eu não posso expulsar o brasileiro. Lembra que a extradição é quando alguém pede, né? Um país estrangeiro pede o Brasil. A expulsão é ninguém tá pedindo, eu dou um pé na bunda dele. Então eu posso expulsar estrangeiro. Eu não posso expulsar um brasileiro, que configuraria a pena de banimento. E penas cruéis. Imagina, o cara foi condenado, tá lá na sentença, condena a uma pena de 20 chibatadas. Não pode, não pode. Pena de caráter cruel, tá? As permitidas, eu tenho certeza, já sabe, privação, restrição de liberdade, vai preso, perda de bens, multa, prestação social alternativa, vai pagar lá, pintar uns murinhos, suspensão ou interdição de direitos. Meu Deus do céu, a tia exagerou até a alma. Lembra desse novo direito individual, na verdade, né? Tá aí desde 2022, mas parece que foi ontem, né? Que é o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, assim, nós já tínhamos na Constituição a proteção dos dados pessoais que estavam implícitos lá no artigo 5º da Constituição, quando ela falava a proteção dos dados. Então, quando a Constituição falava das comunicações telefônicas, de dados, telegráficas, dentro das comunicações de dados já estariam incluídos os dados pessoais. Isso é o que a jurisprudência já considerava. Entretanto, a galera achou que precisava ter na Constituição isso expresso, dizendo, ó, os dados pessoais não é brincadeira, não é para ficar sair compartilhando aí, achando que é a casa da mãe Joana, né? O coitado aposentado, mal e mal se aposenta, já tem gente ligando, oferecendo 1000 tipos de financiamento. Como assim, né? O cara nem deu essa informação para ninguém, de repente tá recebendo. Meu pai aconteceu isso. Ele ficou sabendo que ele se aposentou porque a financeira ligou para ele, oferecendo crédito. Ele falou, mas como assim que você vai oferecer? Não, que o senhor se aposentou e tal. Ele falou, me aposentei? Já saiu? Aí foi saber que tinha se aposentado. Você tem uma ideia. Então, para evitar esse tipo de situação, é que a Constituição está dizendo assim, ó, os dados pessoais não é bagunça, tá? Tem que proteger ele, inclusive, para dizer especialmente, né, nos meios digitais. Para tanto, nós precisamos de uma lei. Essa lei já existe, que é a famosa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Aliás, eu já estudei tanto essa lei, Jesus me chicoteia, que o meu mestrado foi nisso aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá para a gente finalizar? Meu Deus, meu Deus. Acho que é a última questão. Caso uma determinada autoridade administrativa se recusasse ilegalmente a fornecer certidão de tempo de serviço requerida por funcionário público que dela necessitasse, a fim de solicitar sua aposentadoria, seria cabível ajuizar que tipo de ação?
Não vamos confundir as hipóteses de mandado de segurança com as hipóteses de habeas data. Lembra que o habeas data, ele é um remédio constitucional que serve para garantir o conhecimento ou a retificação das informações da própria pessoa, ou seja, dos dados dela, que estejam lá em registros ou bancos de dados, mas que seja da própria pessoa. Então, quando falar em negativa da informação referente a dados da própria pessoa, a gente fala em habeas data. Quando falar em negativa do direito de certidão, eu estou falando de mandado de segurança. Veja que na certidão pode ter dados da pessoa. Pode ou não pode? Pode ter dados da pessoa. Mas falou, negou certidão ou negou o direito de petição, grave isso, remédio é o mandado de segurança. Então veja que o que está sendo negado aqui, ilegalmente, é o direito de certidão. Por isso, nesse caso, o remédio vai ser o mandado de segurança, tá? E eu, meu Deus do céu, quantas coisas eu coloquei. Ah, não, é só isso aqui, a gente acaba por aqui. Tenho essa tabelinha de remédios constitucionais, tá? Claro que minha vontade era poder revisar tudo isso aqui com você, mas basicamente nós revisamos todo certo tal aqui hoje, né? Então vamos lembrar lá. Quais são os remédios constitucionais? Eu tenho remédios administrativos, direito de petição, direito de certidão, e eu tenho remédios de natureza judicial. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. Lembra para que cada um serve? O habeas corpus protege a sua liberdade de locomoção, quando ela estiver ameaçada ou efetivamente restringida por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas data serve para proteger o direito à sua informação. Informação da pessoa do impetrante. Não é para conhecer informação de terceiro, hein? Habeas data não é remédio para fofoqueiro. Aí eu quero saber como é que tá as informações da minha vizinha. Não é remédio para fofoqueiro. É só para você conhecer as suas informações. Aliás, ninguém melhor do que você para saber se as suas informações, que estão lá em registros ou bancos de dados, são de fato verdadeiras. Então, você tem o direito tanto de conhecer quanto de retificar essas informações. Caso o conhecimento ou a retificação lhe seja proibido, aí você pode pensar em realizar um habeas data, mas tem que ser informação sua, hein? Não é da vizinha. Mandado de segurança. Quando houver a violação de um direito líquido e certo, mas desde que esse direito líquido e certo não seja a liberdade de locomoção, porque se for, você faz habeas corpus. E desde que esse direito líquido e certo não seja o direito de conhecer ou retificar as suas informações, porque daí você faz habeas data. Por isso que o mandado de segurança é cabível para proteger aquele direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Por isso a gente vai dizer que o mandado de segurança tem um caráter residual. Só é o caso quando não for habeas corpus ou habeas data. Mandado de injunção. Quando eu tenho uma norma constitucional, que nós chamamos de eficácia limitada, que é aquela que depende de uma regulamentação, e essa regulamentação nunca vem. Grande exemplo aqui, é o direito de greve dos servidores públicos. A Constituição garante o direito de greve aos servidores públicos, mas fala que esse direito vai ser exercido nos termos da lei. Qual que é o problema? Essa lei nunca foi criada. E daí tá lá o servidor com aquele meme do palhaço da cara, esperando o belo dia que essa lei vai ser criada. E será que ele vai ficar esperando então isso para sempre? Não. Para isso que serve o mandado de injunção, para suprir essa lacuna, quando o legislativo, aqui a pessoa responsável, deveria elaborar a norma regulamentadora e não faz. Então, quando eu tiver uma situação de omissão legislativa inconstitucional, grave essa frase: ausência de norma regulamentadora. Falou em lacuna normativa, ausência de norma regulamentadora, mandado de injunção. A ação popular, que eu já falei para você lá no iniciozinho, quando começamos lá com os direitos políticos, que é um instrumento de soberania popular, ela serve para anular ato lesivo, aqueles direitos difusos, direitos da coletividade. Lembra? Anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, patrimônio histórico, patrimônio cultural, a moralidade administrativa ou ainda contra o meio ambiente. Lembrou disso aqui? Muito bem. Quem pode ingressar com essas ações? Aqui,
Você vai ver essa tabelinha tudo certinho, né? Quem pode ingressar com essas ações? Em regra, qualquer pessoa física ou jurídica. Veja aqui um detalhe no habeas corpus. Qualquer pessoa física ou mesmo pessoa jurídica, tipo a empresa, pode ser impetrante de habeas corpus, mas não paciente. Lembra que o paciente do habeas corpus é quem precisa do remédio, ou seja, quem teve a sua restrição, a liberdade de locomoção realizada ou ameaça. Eu te pergunto, tem como prender uma empresa? Não tem como. Prende aquela pessoa jurídica. Não tem como. Então, por isso que nesse caso, a pessoa jurídica, ela vai ser impetrante, ela tem legitimidade ativa, mas ela não é paciente de habeas corpus, tá? Vou colocar aqui, ó. Escreve aí depois, não paciente. Tá. Habeas data, pessoa física ou jurídica, mandado de segurança, mandado de junção. A ação popular, cuidado. A ação popular só pode ser feita por aquele indivíduo que é um cidadão. E quem que é o cidadão? Cidadão é o brasileiro que vota, que tem pelo menos, agora você já tá sabendo tudo, capacidade eleitoral ativa, que tem lá o seu título eleitoral, tá? Quero destacar um outro ponto desse nosso esqueminha. Quais dessas ações são gratuitas? Eu tenho aqui as ações que começam com habeas, então começou com habeas, é gratuito. Aliás, cuidado aqui. Olha aqui, Batia. Qual é o que existe em comum entre o habeas corpus e o habeas data? Os dois começam com habeas e os dois são gratuitos. Só. Então, o habeas corpus e o habeas data são gratuitos, mas só. O habeas corpus não precisa de advogado, o habeas data precisa. O habeas corpus é liberdade de locomoção, o habeas data tem informação. Não vai misturar, tá? Então, o que o habeas corpus e o habeas data têm em comum? Os dois começam com habeas e os dois são gratuitos. E só, tá? Então, lembra, mandado de segurança, mandado de injunção não é. E a ação popular, ela é gratuita, mas para o autor de boa fé. Porque se o autor tiver de sacanagem, o autor tiver de má fé, ele vai sim pagar as custas, despesas do processo, ônus de sucumbência. Então, o que é gratuito? Os habeas corpus, habeas data e a ação popular para o autor de boa fé. Qual delas que não precisa de advogado? Só o habeas corpus. Meu Deus do céu, hein? Fechei agora. Existem alguns atos que são gratuitos na Constituição. Eu te acabei de falar. Habeas corpus, habeas data, ação popular para o autor de boa fé. Eu tenho atos que são gratuitos para todas as pessoas e eu tenho atos que são gratuitos apenas para os reconhecidamente pobres, as pessoas hipossuficientes de acordo com a Constituição Federal. O que é gratuito para todos e o que é gratuito só para os pobres? Você vai gravar assim. A tia tá aqui para ajudar. Gratuito para pobre é nascer e morrer. O que é gratuito para pobre? Nascer e morrer. É ou não é verdade? Eita, Brasilzão. Nascer e morrer é o que é gratuito aqui para os reconhecidamente pobres. Ou seja, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. O que mais cai tá aqui. Mas eu complemento aqui dizendo assistência jurídica integral e gratuita para aqueles que comprovem aí a sua hipossuficiência. O resto aqui é gratuito para todo mundo, inclusive pobre, não é isso? Tá. O que é gratuito para todas as pessoas? O habeas corpus, o habeas data, a ação popular para o autor de boa fé, isso você já está sabendo. Aqueles atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da lei, ou seja, é a lei que vai dizer quais atos aqui necessários ao exercício da cidadania que vão ser gratuitos. O direito de petição e o direito de certidão em repartições públicas. Isso porque a Constituição vai dizer que esses direitos independem do pagamento de taxas. Maravilha? Meu Deus do céu. ITT, você não acreditem, mas a gente terminou. Mas conseguimos finalizar aqui o que eu me propus a revisar com vocês desse edital do CNU.
Espero ter ajudado, espero ter facilitado um pouquinho da sua revisão. Se você gostou, já deixa aquele like maroto aqui, né, no nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, aquela história toda, para você não perder nenhuma aula. Mas se você gostou, ó, já me segue nas redes sociais. Aproveita e me segue lá no Instagram, no meu canal Telegram. Tem Twitter, se quiser ver lá. E tem, claro, o canal no YouTube. Também tem vídeos semanalmente por lá. Beijo no coração de vocês. Obrigada pelo carinho. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.